Estratégias para hipertrofia na dieta vegana. Como combinar os melhores alimentos, vamos falar sobre proteínas, carboidrato, gorduras e suplementação. Tudo para melhorar a sua performance nos treinos. Então, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Antes, vamos entender o que é necessário para hipertrofia. Por quê? Uma dúvida muito comum que a maioria das pessoas tem é: Lari, será que é possível construir a hipertrofia através de uma dieta através de proteínas vegetais? É isso que eu vou apresentar para você. Então, se você é daquelas pessoas que tem a mentalidade engessada e acredita que somente a proteína que vai construir a musculatura, eu vou te ensinar algo muito importante hoje, que é começando pelos carboidratos. Sim, exatamente. Os carboidratos têm a sua importância energética, porque é através deles que você vai conseguir fazer um treino muito melhor, você vai conseguir ter uma construção de massa muscular por conta desse treino. E aí, com isso, eu vou te apresentar aqui alguns carboidratos para você incluir no seu dia a dia e como encaixar melhor, da melhor forma possível, todos esses tipos de carboidratos. Começando pelos carboidratos de alto índice glicêmico. Lari, mas o que é isso? Qual é a diferença de alto e baixo índice glicêmico? Primeiramente, a gente precisa de carboidratos de uma densidade energética muito alta. Por quê? Você precisa de energia para você treinar. E aonde eu consigo esses carboidratos? Começando lá pelo café da manhã. Vou te falar 3 tipos de carboidratos que dá para você incluir, que possui poucas fibras, ou seja, ele vai ser rapidamente absorvido pela sua corrente sanguínea e com isso você vai ter energia e disposição para treinar. Você pode, por exemplo, incluir o pãozinho francês. Isso mesmo, o pãozinho francês, ele é feito da farinha branca e essa farinha branca tem um alto índice glicêmico e possui poucas fibras. Você pode também, por exemplo, se você tiver alguma restrição com glúten, incluir a tapioca. A tapioca possui alto índice glicêmico e uma alta densidade energética. Você pode preparar ali rapidinho no seu café da manhã e, por exemplo, rechear com um pouquinho de mel, com algum tipo de geleia de fruta. É uma ótima opção para você iniciar o seu dia, principalmente se seu treino for logo de manhã, porque você precisa de uma energia rápida. Agora vamos para o almoço. Que tipo de carboidrato diferente eu posso incluir no meu almoço? Por exemplo, o arroz. Mas Lari, por que o arroz e não a batata, a abóbora, por exemplo? Porque o arroz, ele é um dos carboidratos de alto índice glicêmico, então ele vai te promover uma energia rápida. É só você comer e rapidamente que vai ser absorvido e utilizado como substrato energético. Já a batata, por exemplo, a batata doce, ela possui um baixo índice glicêmico. Ela vai demorar um tempinho para ser absorvida, para virar energia e outra, ela vai te gerar mais saciedade. Isso com certeza vai te impedir de consumir o restante dos alimentos ao longo do dia, visto que você está buscando hipertrofia e com isso você precisa comer mais, em maior quantidade e escolher melhores os alimentos com maior densidade energética. Outro tipo de carboidrato que você pode incluir é o grão de bico. Por exemplo, em contrapartida, o grão de bico ele possui muitas fibras e essas fibras podem te gerar um pouquinho mais de saciedade. Você pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas tá aí uma opção, fica a seu critério. Por quê? Uma quantidade bem pouquinha de grão de bico já fornece uma grande densidade energética e com isso você vai ter bastante disposição e energia para realizar os seus treinos. Outro tipo de carboidrato que você pode incluir também no seu almoço, como por exemplo de sobremesa, são as frutas. E eu vou te dar alguns exemplos de frutas aí com alta densidade energética, com bastante carboidrato para você incluir. Por exemplo, a banana. A banana entra muito bem. Você tem também a manga, o abacaxi, a melancia. Mas Lara, a melancia ela tem pouca caloria. Ela tem, só que ela tem alto índice glicêmico, então ela vai rapidamente ser absorvida para a sua corrente sanguínea. Agora sim, falei umas opções de carboidratos que você pode incluir, por exemplo, no almoço, no café da manhã, no lanche da tarde e no jantar. Eles podem se repetir, tá? Não tem problema nenhum. Só que você vem para mim com o seguinte questionamento: Lara, eu não consigo comer tudo isso. É muita comida, eu fico estufada, meu abdômen fica distendido. O que eu posso fazer? Visto que eu preciso comer em grande quantidade. A solução é refeições líquidas. Por exemplo, você pode consumir carboidratos líquidos. Temos aí como exemplo o suco de uva, que o suco de uva é excelente. Ele tem uma ótima densidade energética, ele é bastante calórico, tem alto índice glicêmico que vai rapidamente virar energia. Ah, mas eu não gosto muito
Do suco de uva, posso colocar o suco de laranja? Pode, o suco de laranja também tem uma alta densidade energética. Além de ter essa alta densidade energética, os dois vão te fornecer muitos nutrientes, como por exemplo, muitos antioxidantes, vitaminas e minerais. Isso mesmo, além de se nutrir energeticamente, você vai se nutrir nutricionalmente. E agora sim, a tão esperada proteína vegetal. Vamos lá, será que é possível? Bom, eu acredito que você já tenha escutado falar no alto valor biológico das proteínas. E não posso deixar de fora de falar que a soja, ela tem sim seu alto poder biológico. O que significa isso, Lari? Significa que ela tem um excelente aminograma. Significa que ela tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. E quando a gente compara ela, por exemplo, com o frango, que acaba sendo uma proteína que a maioria das pessoas consomem, esse frango, ele tem, por exemplo, um valor biológico ali entre 79% e 80% mais ou menos. E a soja tem entre 76% e 78%. É bem próximo, né? Então significa que sim, você vai conseguir ótimos resultados com a soja. E pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que a soja, ela não aumenta estrogênio, ela não gera características femininas nos homens e todos esses mitos que a gente vê falar por aí. Agora vamos para outras opções, caso você não goste da carne de soja. Lembrando que a carne de soja, ela é sim majoritariamente uma das proteínas vegetais com maior valor biológico. Se você quiser, você pode ou não incluir ela. Como outra opção de proteína vegetal, nós temos todas as leguminosas. Aí a gente entra com feijão, lentilha, vagem, edamame, todas essas leguminosas, que possuem sim um valor biológico um pouquinho menor. Elas têm um pouquinho menos de aminoácidos essenciais. Porém, quando a gente combina com alguns tipos de cereais, que tipos de cereais são esses, Lari? Quinoa, arroz, aveia, granola, amaranto. Ah, mas eu nunca ouvi falar nesses cereais. Justamente, porque eles estão muito mais inseridos na alimentação vegana. Normalmente, os onívoros não têm tanta familiaridade com esses alimentos. Aí cabe a você ir atrás desses alimentos, por exemplo, em loja de produtos naturais e outros tipos de supermercados que oferecem esse tipo de alimento, para que você faça melhor as suas combinações nutricionais. Outras opções de proteínas vegetais aí, Lari, me fala. Temos também o tofu. O tofu e o tempê são dois tipos de fermentados de soja. E eles também acabam entrando com alto valor biológico. Então eles têm sim a sua valia, têm sim a sua importância. E não menos importante, nós temos que lembrar também das gorduras. As gorduras vegetais, que são as gorduras monoinsaturadas, elas têm muito a sua importância. E a sua importância está lá na liberação de hormônios, elas fazem parte também da parede de enzimas que fazem o fornecimento de energia. Você precisa incluir gorduras boas na sua dieta. Por exemplo, azeite de oliva, todas as oleaginosas, abacate, todos eles vêm com os seus benefícios e a sua importância. Lari, já consumi tudo isso, mas ainda percebo que tenho deficiências nutricionais, meu rendimento não está indo muito bem, parece que está faltando alguma coisa. Ok, é nesse momento que a gente entra com a suplementação. Por exemplo, é um pouco mais difícil de você bater todas as proteínas ao longo do dia por conta dos vegetais. As proteínas vegetais, elas vêm acompanhadas de muita fibra. E aí acontece aquilo que eu falei lá no início, de gerar mais saciedade e aí você não conseguir fazer todas as refeições. Pois é, a gente entra também com a proteína isolada em pó, por exemplo, da soja ou do mix de proteínas vegetais, pode ser da ervilha, do arroz, da lentilha, são proteínas que são processadas. Ok, eu entendo que elas não têm lá um sabor muito palatável, né? Mas é uma estratégia que você precisa incluir. Além dessa suplementação em pó, a gente também precisa dos nutrientes, das vitaminas e dos minerais, que são sim muito essenciais na construção da hipertrofia. E que vitaminas e minerais são esses? Começamos lá pelo ferro. O ferro, ele é responsável por fazer transporte de oxigênio, geração de força, de energia. Você precisa suplementar ferro caso esteja em deficiência, o que normalmente acontece. Outra vitamina é a B12.
A B12 ela é produzida lá no intestino animal, então normalmente a sua deficiência encontra-se em maior evidência nos veganos. Aí a gente precisa fazer uma suplementação via oral. Você pode fazer, por exemplo, a suplementação da forma cianocobalamina, que é a forma sintética da vitamina B12. Você pode tomar diariamente, uma quantidade ali entre 500 microgramas mais ou menos por dia. Você pode também fazer a suplementação de cálcio. O cálcio ele está envolvido lá na contração muscular, entre actina e miosina. Lá nas fibras musculares a gente precisa do cálcio para que essa contração muscular aconteça. E na dieta vegana pode ser que fique em deficiência, porque você acaba consumindo menos alimentos com a fonte de cálcio. Aí você precisa também suplementar. Outra vitamina muito importante é a vitamina D. Mas Lari, a vitamina D não é produzida quando a gente entra em contato com o sol, o que tem a ver com a proteína animal? A vitamina D, ela está contida, por exemplo, na gema do ovo e nos peixes. E ela é sintetizada no nosso organismo quando a gente recebe a luz do sol na nossa pele, ali no período da manhã. Essa deficiência de vitamina D, ela não é isolada somente dos veganos, mas ela acontece com maior frequência nos veganos, então a gente sempre precisa suplementar. Outra vitamina também muito importante é o zinco. O zinco também, ele faz parte da produção de massa muscular e ele acaba ficando deficiente. Outra vitamina também extremamente importante que está relacionada com a parte hormonal, anti-inflamatória e que encontra-se maior deficiência também nos veganos é o ômega 3. Isso porque ele está muito mais presente nos peixes e veganos não consomem peixes. Aí a gente precisa suplementar. Mas Lara, esse ômega 3 que eu vou suplementar, ele não vem do peixe? A versão vegana dele é um pouco menos disponível, então vai ser um pouco mais difícil de absorver, mas tem sim a opção, você vai precisar consumir uma quantidade um pouquinho maior. Então essas foram as estratégias voltadas para hipertrofia na dieta vegana. Então se você gostou, não esquece de curtir, não custa nada na verdade. Curte aqui, se inscreve no canal e eu te convido a continuar assistindo todos os vídeos que tem aqui nesse canal. A gente fala sobre nutrição, fisioterapia, exercício físico e tudo que vai melhorar a sua saúde. Então um abraço e até a próxima!